Fala DG escolhidos, tudo bem com todos vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso. E no dia de hoje a gente vai estar falando sobre um grupo de Digimons que foi vilão no jogo Digimon World 2, né? E obviamente que ele não é um grupo muito conhecido de todos vocês, né? Não é todo mundo que jogou e chegou tão longe assim em Digimon World 2, né? Porque é de conhecimento de muitas pessoas que esse jogo não é um jogo fácil de se jogar. É um jogo que depende de muita paciência, de várias formas diferentes, né? Porém, se você chegou a uma certa distância nesse jogo, tipo, se você chegou até a parte onde você acaba indo para Ilha Arquivo, né? Você basicamente volta para onde o jogo tinha se passado em Digimon World 1, né? Você descobre que a Ilha Arquivo estava passando por alguns problemas, né? Ela estava sendo dominada por certos Digimons malignos que basicamente formavam um grupo, basicamente era um trio mais um líder, então você pode colocar que são 4 Digimons, né? O grupo em si, chamado Chaos Generals, ou Generais do Caos, eram formados por 3 Digimons. E eles eram comandados por um Digimon que é o líder. Ele não faz exatamente parte do grupo, mas por ele ter toda essa conexão, a gente pode meio que considerar ele parte do grupo sim, né? Então assim, eu vou estar falando para vocês de cada um deles, mas primeiro eu vou apresentar todos eles para vocês. A gente está falando do Chaos Piedmon, da Chaos Sidramon, do Chaos Greymon, e o líder deles, que é chamado de Chaos Lord. Então acredito eu que vocês já estão vendo eles aí na imagem, aí, né? Mas vamos falar um pouco da situação pela qual fez com que eles fossem um problema em Digimon World 2. Bom, basicamente tinha um time chamado Blood Knights, né? Que era um grupo de vários Tamers, né? Vários caras que têm Digimons, né? Humanos com Digimons, que eram malignos, que queriam dominar o mundo digital para eles, né? Inclusive eles vestiam umas armaduras, assim, todos de corpo todo e tal. E sempre você tinha que lidar com eles. Acontece que quando você vai para Ilha Arquivo, né? Que é basicamente já meio que na segunda metade do jogo, você descobre que certos Digimons poderosíssimos meio que faziam parte dos Blood Knights também, né? Então você não ia ter que lidar apenas com humanos nesse grupo, mas também com Digimons, né? E esses Digimons queriam dominar a Ilha Arquivo para eles, e meio que aquilo acabaria fazendo parte dos Blood Knights também, né? Parte, digo, dos territórios, né? Inclusive o líder desses Digimons, que é o líder do time dos Chaos Generals, basicamente era o líder dos Blood Knights também, né? Então vamos lá. Começando pelo primeiro de todos, eu vou falar do Chaos Greymon, né? Chaos Greymon basicamente é uma versão alternativa de War Greymon, mais parecido com uma versão de variação do Black War Greymon, né? Então uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é que esses Digimons aqui foram criados exclusivamente para Digimon World 2, exclusivamente para esse grupo, para fazerem parte dessa história, certo? Nunca mais eles apareceram? Não. Um deles, inclusive, apareceu recentemente, e o líder deles aparece direto, só que com outro nome. Mas a gente já vai chegar nisso, né? Bom, Chaos Greymon, como eu disse. O que você vai ver nele é basicamente o que você veria num Black War Greymon. Porém, ele tem umas partes da armadura dele, do corpo dele, que são de cores diferentes, né? Em vez de ser toda preta assim e tal, ela tem uma parte bem amarela no peito, e na parte de cima da armadura dele e um pouco das pernas, em vez de ser preto, é prata, meio puxado pro branco mesmo, né? Mas você vai olhar pra ele e vai falar, nossa, isso daí é um Black War Greymon, né? Uma parte bem interessante dessa situação era que em Digimon World 2 você basicamente não conseguia ter um Black War Greymon. Então o Black War Greymon não existia no jogo, né? A única vez que você viu o Black War Greymon era se você assistisse a abertura do jogo em japonês, se você estivesse jogando o jogo em japonês. Se você assistisse a abertura do jogo, depois deixasse a abertura do jogo passar de novo, e o War Greymon que aparecia na abertura se transformava, passava a ser um Black War Greymon, apesar de não ter Black War Greymon para você conseguir no jogo, né? E daí você tinha o Chaos Greymon, que é basicamente uma variação de Black War Greymon, né? Para vocês terem uma noção, ele nem mesmo uma descrição oficial ele tem, né? Apesar disso, a gente sabe que ele é nível Mega, que ele é do tipo Homem-Dragão, que ele é do atributo Vacina, né? E que ele pertence, obviamente, ao grupo dos Chaos Generals.
E tem um ataque dele que ele usa durante o jogo, que é o Giga Destroyer. Basicamente ele usa um míssel para atacar os caras. É basicamente o mesmo ataque que o Metal Greymon usa, só que ele usa esse ataque também, certo? Põe na sua cabeça que é isso. Então, pessoal, aí então você tem o segundo desse grupo que eu vou citar para vocês, que é a Calcidramon. A Calcidramon, pessoal, é basicamente uma versão com cores diferentes do que era a Metalcidramon. Então, se você conhece os Mestres das Trevas de Digimon Adventure, você sabe quem é a Metalcidramon. Então você sabe quem é a Calcidramon, porque é basicamente a Metalcidramon com cores diferentes. Inclusive, pessoal, ela usa o mesmo ataque da Metalcidramon, né? Chamado de Ultimate Stream, é um raio de energia que ela solta do nariz dela, que tem um canhão, né? Então, assim, basicamente é isso. Uma coisa que eu acho super interessante é que, tipo, ela não é um Digimon que foi usado mais vezes, porém, a gente tem oficialmente uma Mega Sidramon, nível perfeito, que evolui para Metal Sidramon, e a gente tem oficialmente um Digimon chamado Waru Sidramon, que é uma versão mais das trevas da Mega Sidramon, né? Ela é escura, tem as armaduras pretas e tudo mais. E se ela evoluísse, ela iria evoluir para Metal Sidramon, porém, eles poderiam fazer ela evoluir para Caos Sidramon, que é basicamente uma Metal Sidramon com cores mais das trevas, combinaria perfeitamente com a Waru Sidramon, né? Espero que no futuro eles pensem dessa forma, né? Ela é um Digimon, obviamente, nível Mega, do tipo Cyborg, do atributo Data, e pertence ao grupo dos Chaos Generals. E daí, em terceiro, a gente vai ter o Chaos Piedmon, né? Então, o Chaos Piedmon, acredito que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo conhecem ele porque ele apareceu em Digimon Masters Online, né? No jogo Digimon Masters Online, eles colocaram ele como se ele fosse um Burst Mode do próprio Piedmon. Então, se você tem um Piedmon, certo? Você pode usar um item chamado Trump Sword, que é basicamente o mesmo nome do ataque que o Chaos Piedmon usa, e o próprio Piedmon também usa. E daí, usando esse item, você pode fazer com que o Piedmon se transforme em Chaos Piedmon evoluindo pelo Burst Mode. Então, primeira coisa, já explicando novamente para vocês, o Burst Mode do Digimon Masters é uma coisa exclusiva do Digimon Masters. Uma evolução como essa não seria chamada de Burst Mode normalmente, tá? O Chaos Piedmon tem o mesmo nível de evolução do Piedmon, então assim, basicamente ele tem a mesma força, provavelmente, né? O que muda nele, bom, as roupas dele não são mais vermelhas e brancas, né, como era normalmente, elas são pretas e brancas, né? O cabelo é a mesma cor, até aquelas faixas vermelhas nas costas é a mesma cor, e ele vai atacar exatamente da mesma forma que o Piedmon, né? Vai provavelmente se comportar da mesma forma também, né? Então ele tem 3 ataques, ele tem o Trump Sword, o Trump Sword 2, onde ele joga uma espada maior, aparentemente, no inimigo, e tem um ataque chamado Mask Square, que é onde ele dá uma grande esfera de energia no inimigo. Só esses 3 ataques ele tem. Ele é um Digimon de nível Mega, do tipo Homem-Demônio, do atributo Vírus e do grupo Chaos Generals. Então, pessoal, agora a gente já viu os 3 que fazem parte do trio Chaos Generals, certo? Generais do Caos. O que acontece, pessoal, é que, bom, vocês já devem estar percebendo uma coisa bem interessante aqui, que é o fato de que tanto o Piedmon quanto a Metal Sidramon faziam parte do grupo Os Mestres das Trevas de Digimon Adventure, certo? E aqui nesse grupo a gente já tem o Chaos Piedmon e a gente já tem a Calcidramon, que são basicamente o Piedmon e a Metal Sidramon com formas alternativas. O único que é diferente aqui é o Chaos Greymon, que parece mais como o Black War Greymon, certo? Então vocês já devem estar sentindo que tem uma certa conexão com coisas que aconteceram em Digimon Adventure para eles terem criado esse grupo, né? Até pelo fato de que eles aparecem na Ilha Arquivo também é bem interessante, né? Então agora vamos falar do líder deles, daí a gente volta para esse tópico. O líder deles, pessoal, esse que vocês vão ver aí agora, ele é chamado de Chaos Lord, né? Então basicamente ele era um Digimon maligno que liderava os Blood Knights, e que o grupo dos Chaos Generals eram tipo os Digimons guardas-costas deles, assim, que trabalhavam para ele e tal, né? Então o objetivo dele era dominar a Ilha Arquivo e dominar o mundo digital e caramba, e ele era super do mal e era dito que não tinha Digimon mais do mal do que ele, né? Então uma coisa que vocês já vão notar direto nele, de cara nele, é que ele é muito parecido com o Mugen Dramon, né? Com o Machine Dramon. O que é também super interessante, né? Porque o Machine Dramon também fazia parte dos Mestres das Trevas do Digimon Adventure, né?
Porém não, ele não é um Machine Dramon. Na realidade, ele é um Digimon chamado Chaos Dramon, né? O Digimon Chaos Dramon foi oficializado depois de Digimon World 2, né? Ou mais ou menos ao mesmo tempo, no caso. Ele é basicamente uma versão específica do Chaos Dramon que apareceu em Digimon World 2. Mas você pode ver ele como um Chaos Dramon da mesma forma, né? Então, basicamente, ele é uma versão aprimorada do que seria um Machine Dramon. E essa é uma coisa muito interessante, pessoal, por quê? Porque, assim, inicialmente a gente sabe, pra quem jogou Digimon World 1, né, que o vilão final de Digimon World 1, que é o Analog Man, usa um Digimon que é um Machine Dramon. Então, basicamente, o Machine Dramon é o chefe final, é o Digimon final que você enfrenta, né? Então, o Machine Dramon já tinha causado problemas enormes para ele Arquivo. E daí agora a gente vê que o Digimon Maligno, líder dos Blood Knights, que está querendo dominar e acabar com a Ele Arquivo, é um Chaos Dramon, que é basicamente uma versão atualizada do Machine Dramon. Então, será que existe alguma conexão? Será que esse Chaos Dramon, esse Chaos Lord, vem do Machine Dramon de Digimon World 1? Isso ninguém sabe porque nunca foi deixado esclarecido, mas é muito interessante que exista essa conexão, né? Mais uma vez, um tipo de Machine Dramon está causando problemas para o mesmo lugar, né? Se isso tem a ver com o Analog Man também, ninguém sabe, mas provavelmente não, né? Então esse Chaos Lord, esse Chaos Dramon, é um Digimon de nível Mega, é um Digimon do tipo Máquina e do atributo Vírus, né? E o ataque dele, que ele usa um ataque só chamado Chaos Cannon, que é basicamente uma versão diferente do Mugen Cannon, que é o ataque do Machine Dramon. Então o Chaos Cannon, ele coloca esses canhões das costas, que são basicamente os canhões do Machine Dramon, e dá um tiro de energia, né, de cada um dos dois para pegar nos inimigos. Então assim, uma coisa que vocês já vão ver de cara. O Chaos Piedmon era do tipo Vírus, o Chaos Greymon era do tipo Vacina, e a Chaos Sidramon era do tipo Data. No jogo Digimon World 2, a gente tinha 3 atributos apenas de Digimons: Vírus, Vacinas e Data. Então, basicamente, cada um desses 3 generais do Caos representava um atributo diferente, né? O que meio que forçava você a lutar com eles em dificuldades diferentes, porque o seu time ia passar dificuldade dependendo do atributo que você tivesse focado. Então vamos supor que seu time inteiro fosse focado em Vacina, você ia lutar contra o tipo Data, você ia ter mais dificuldade do que quando você fosse lutar contra o tipo Vírus, certo? Basicamente o jogo girava em torno disso, né? E o Chaos Lord em si, o Chaos Dramon, era do tipo Vírus também, né? E ele era mais forte do que os 3, obviamente. Então, pessoal, esses são os 4 Digimons que compõem os Generais do Caos, né? Então eu só vou fazer uma adição para esse vídeo, certo? Que é o fato de que a gente vai falar de mais um Digimon. Mas antes de eu falar dele, vamos mencionar novamente os Mestres das Trevas. Por quê? Porque lembra-se que eu falei dos Mestres das Trevas para vocês, né? Então lá a gente tinha o Machine Dramon, que nesse caso é o Chaos Dramon. Lá a gente tinha o Piedmon, que nesse caso é o Chaos Piedmon. Lá a gente tinha Metal Sidramon, que nesse caso é a Chaos Sidramon. E lá a gente tinha o Puppetmon, que aqui não existe nesse grupo. Apesar de ter o Puppetmon para você conseguir no Digimon World 2, aqui a gente tem o Chaos Greymon, né? E provavelmente eles fizeram isso, pessoal, por quê? Porque em Digimon Adventure 2, né, a gente teve a aparição do Black War Greymon. Então o Black War Greymon foi um Digimon que apareceu, que fez grande sucesso. Muitas pessoas ficaram muito fãs dele, mais até do que do próprio War Greymon na época, né? Então eles criarem um Chaos Greymon, que é uma versão diferente do Black War Greymon, para aparecer num grupo como esse, fica até super interessante se vocês pensarem bem, né? Apesar disso, eu acho que eles poderiam ter usado o próprio Black War Greymon, mas tudo bem, né? É o Chaos Greymon. Maravilha, vamos aceitar e acabou, né? Então existem conexões com coisas que aconteceram em Digimon Adventure 1 e Adventure 2 também, com os Mestres das Trevas e com o Black War Greymon, né? E daí, pessoal, mais um Digimon que eu vou citar pra vocês é um Digimon que não tem bem nome de Digimon. É um Digimon chamado Neo Crimson, né? Que é esse que vocês vão ver aí. Esse Neo Crimson, pessoal, basicamente, acho que há muito tempo atrás eu fiz um vídeo sobre ele. Se eu não fiz, me corrijam, mas eu acho que eu fiz sim. Ele é basicamente a última alternativa que os Blood Knights assumiram para tentar derrotar o protagonista do jogo, né? Chamado Akira. Então, basicamente, o Chaos Lord, que é o Chaos Dramon específico do Digimon World 2, e junto com um cara chamado Crimson, que era um humano, que era basicamente o líder dos Blood Knights humano, né? Então vamos colocar dessa forma: o Chaos Lord
era o líder dos Blood Knights sendo um Digimon, e o Crimson era meio que o líder dos Blood Knights sendo um humano, né? Vamos colocar dessa forma. Então os dois, o Chaos Lord e o Crimson, aparecem na sua frente ao mesmo tempo. E o que eles fazem? Eles se fundem, né? Mas não só os dois. Nessa fusão entra o Crimson, o Chaos Lord, que é um Chaos Dramon, e o Chaos Piedmon, o Chaos Greymon e a Chaos Sidramon. Então, basicamente, todos os 4 Digimons membros dos Generais do Caos, mais o Crimson, se fundem, né? Uma coisa super interessante é que essa é possivelmente registrada a primeira fusão entre um ser humano e um Digimon que existiu na história de Digimon, né? É uma mistura de humano com 4 Digimons, vamos colocar assim. E é por isso que o nome dele é Neo Crimson e ele não tem um Mon no final, né? Porque ele é um monstro criado através dessa fusão. Então é super interessante, né? Ele parece bem uma mistura entre o Chaos Dramon e um Black War Greymon, né? Tem aquelas faixas do Piedmon nas costas e tudo mais. Obviamente ele consegue provavelmente usar o ataque de todos os Digimons envolvidos, né? Ele era bem forte até, foi um chefe super legal que você enfrenta no jogo, né? Então ele meio que entra, né, para esse grupo, mas não entra porque ele é uma fusão de tudo isso daí, mas o grupo é formado por aqueles que eu citei para vocês antes. Então eu só achei que eu deveria mencionar ele aqui porque, né, ele foi meio que um resultado de uma fusão de um grupo inteiro junto, né? É um Digimon do nível Mega e do atributo Data. Então, interessante que de toda essa fusão ele pegou o atributo que vem da Chaos Sidramon, né? Mas, pessoal, é isso. Esses são os Generais do Caos de Digimon World 2, né? Eu achei interessante mencionar eles em um vídeo, fazer um vídeo pra eles, porque tem tantos grupos interessantes com tantos Digimons por aí que eu acho que vale a pena a gente falar de todos eles. Valeu, Dias Escolhidos! Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dos Generais do Caos. Mais curiosidades, dúvidas que vocês tiverem, deixa tudo aí. Vou gostar de estar lendo e respondendo os que eu achar devido. E mais uma vez, vou pedir que, se possível, você deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e clica no sininho para receber notificações. Valeu? Então, deixo um abraço carinhosíssimo para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Aguardo vocês para as próximas, Dias Escolhidos. Fui! Tchau, tchau!